nesse processo eu tenho mais de 34 anos de carreira, 35 anos de carreira, fiz agora. Então a gente tem que tomar muitas decisões, né? E uma das mais difíceis foi quando eu decidi sair do Mastruz com Leite, porque eu já tinha 17 anos na banda. É uma banda que me posicionou no mercado nacional, né? Contou toda a minha história, todo o meu legado de canções juntamente com ela. Canções que marcaram história por várias gerações e ainda hoje, né? Passando de geração para geração. Então, foi uma decisão muito difícil. Porém, eu não sou uma pessoa que tomo decisões rápidas. Eu sou uma pessoa que eu reflito muito, analiso, principalmente essa, né? Que eu não sabia o que ia ser o dia de amanhã. Eu não estava saindo para ir para um outro projeto. Eu não sabia o que ia acontecer. Mas eu estava decidida em sair, porque Deus tinha tocado no meu coração que estava na hora. E um dos motivos, eu não tive problema com ninguém, graças a Deus, mas o motivo mais forte foi o meu filho, né? Que eu já tinha passado muito tempo, sabe, afastada dele. Era muito difícil, a parte mais difícil foi, após o nascimento dele, eu ter que me distanciar dele de alguma forma. Então, assim, foram muitos anos, todos os finais de semana, distante, eu perdia eventos escolares que eram importantes, né? Então, eu tinha toda essa preocupação. E isso foi um dos motivos. Eu queria estar mais em Fortaleza, eu queria estar mais próximo dele, proporcionar mais momentos com ele. E essa foi a decisão mais difícil e não me arrependi porque depois disso veio um aprendizado muito grande. Quando eu estava no Mastruz, eu tive a oportunidade de ir para uma outra empresa que foi a Magníficos. Eu não tive muita dificuldade em tomar essa decisão, por mais que eu tivesse uma história muito intensa com o Mastruz e muito importante, que foi a primeira empresa na qual fiz parte, que tive a minha primeira canção gravada, que tive o meu primeiro programa nacional, minhas primeiras viagens. Foi primeiro tudo, né? Então o Mastruz é inesquecível assim na minha vida. Mas eu senti que eu tinha que crescer um pouco mais e acabei aderindo à ideia de ir para Magníficos. E eu senti essa necessidade, eu senti que eu cresceria mais, que eu ia crescer mais lá. E como de fato, cresci bem mais na Magníficos, financeiramente. E eu senti essa necessidade. Vi que no Mastruz, o tempo que eu já estava lá, foram 6 anos, aquela sensação de que o que eu tinha que fazer lá já tinha sido feito. Era como se não tivesse mais nada a ser feito, que aquele ciclo tinha fechado. E eu sentia isso. Então, achei por bem mudar. Houve sim um momento mais forte, assim, que eu senti vontade de parar de cantar foi quando meu filho nasceu. Esse sim foi um motivo muito forte. Eu não sabia que isso ia mexer tanto comigo, né? Com a figura mãe, a figura mulher. E realmente assim gritava dentro de mim que eu tinha que sair. Porém, eu pensei muito sobre a questão da responsabilidade. Não era o momento certo. E eu fui tentando conduzir isso da melhor forma possível, administrar, porque antes eu não tinha tanta responsabilidade, porque eu morava com os meus pais, né? Então minha mãe me dava esse suporte. Mas você casar, ter filho, é recomeçar, né? É uma outra história, uma história que você tem que organizar. Não é assim de qualquer jeito, tem um serzinho ali, né? Pra gente que tem que ter todo um cuidado, uma atenção maior. Então, assim, foi quando ele nasceu. É tanto que eu cantei até os 9 meses, porque eu tinha ciência que quanto mais cedo eu saísse
de licença, menos tempo eu ficaria com ele. Então fiz de tudo para cantar os 9 meses para após o nascimento dele eu passar mais tempo com ele. É o recomeço, porque se reinventar é como se eu tivesse me recriado profissionalmente e não foi bem isso. A minha linha profissional, a minha linha artística, ela sempre se manteve ali, fazendo sempre aquilo, com aquela linha, com aquele jeito de fazer, com a forma de fazer. Mas o recomeço é você pegar tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você tem ou você não ter nada além do talento e ter que começar uma nova estrada, um novo caminhar, uma nova história. Esse é o mais difícil. Com as incertezas, aí sim eu tive receio do que me aguardava, eu tive medo do que o futuro me reservava, mas eu nunca deixei de acreditar que ia dar certo, mesmo com os receios. E eu tive o medo como um fator que me impulsionava, não que me paralisava. Você não pode ter o medo como um agente paralisador. E foi isso que eu fiz. Eu tive ele para me impulsionar. Eu tive ele como aliado para que ele me impulsionasse. As piores experiências, você chegar em eventos com estrutura mínima, falo de estrutura de som, de palco, iluminação. Teve uma certa situação que eu fui cantar numa cidade do interior e quando eu cheguei lá tinha uma banda bem limitada, com um palé de um lado, um palé do outro, que são 2 fachos de luz assim. E eu olhei e disse, caramba, essa banda é bem resumida, bem pequena e tal. E o palco bem pequeno também, uma coisa bem de pouca qualidade. E quando eu pensei que não podia piorar, piorou. Porque quando eles foram embora, que eu fui entrar no palco, eles levaram os 2 pontos de luz que tinha e eu fiquei no escuro. E eu fiquei, para dizer que eu não fiquei no escuro, eu tinha um poste que estava na frente e ele clareava. Então, assim, isso para um artista, para um cara, principalmente eu que já venho de grandes palcos, grandes estruturas, de bandas de nomes e passando pelos maiores eventos do país, e de repente você se vê naquele lugar, você não tem como você não fazer uma retrospectiva e se questionar e aprender com aquilo, porque eu acho que a sabedoria está exatamente aí, é você não se desesperar e não achar que o mundo inteiro e que as pessoas estão contra você. É você pegar aquilo, tirar daquilo a melhor lição possível para você poder seguir. Você não pode parar ou desistir por conta de uma situação daquelas. Essa eu posso te dizer que é uma forma bem dura da vida poder lhe ensinar alguma coisa. E ela me ensinou. Me ensinou que a gente tem que ser resiliente, que a gente tem que ter paciência e que tudo passa. Assim como passaram os dias de glórias lá atrás, os dias difíceis que você está vivendo também vão passar. Porque a vida é dinâmica. Daqui a pouco, outras glórias virão. Eu acho que tem o que a estrada acaba ensinando a gente da forma mais dura. Tem várias coisas que acontecem, né? O lance da alimentação, hospedagens. Porque assim, quando você tem um conforto da sua casa, o que é o conforto da sua casa? Tá tudo organizadinho, tudo limpinho, né? A comidinha feita com carinho, de mãe, né? E tudo. E aí você encontra na estrada, você tem que se alimentar do que tiver, tipo isso, entendeu? O que tiver ali naquele momento e não que seja
indo para o lado assim, porque você é fresca, você é isso. Não. Tem vários tipos de alimentação, né? Às vezes você está acostumado com aquela alimentação, aí vou ter que comer isso aqui agora. Então, assim, eu vejo assim de uma forma que seja tipo de adaptação, né? Com relação a tudo. Que envolve a resiliência, como a Duílio falou, a paciência. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo, né? E aí você até valoriza mais o que tem em casa. Passa a valorizar mais. Ai, como é bom chegar em casa. Hoje em dia, eu valorizo a minha redinha que eu coloco lá na varanda. E, meu Deus do céu, ai, que delícia. Eu passei por um processo agora, um processo que eu digo assim, eu vivi uma experiência, eu participei do Legendários. Muita gente fala bem, fala mal do Legendários. Mas eu achei muito legal a experiência. E quando você sai de casa com aquele propósito, com aquela busca, você leva em mente aquela intenção do que você quer e você encontra. E dentre tantas coisas que eu vivi lá, eu me lembro de uma que foi, você falando aqui, me fez lembrar disso lá. Porque no final de tudo, do quarto dia, porque quando você chega, eles te dão um saco com um pouco de coisas assim, para você se alimentar os dias que você passar. E são pouquíssimas coisas. Como eu já sou acostumado com o jejum, eu não sofri tanto em relação a isso. Mas enfim, foi no quarto dia que eu voltei para a base já, para depois ir embora, foi quando a gente de fato sentou ao redor de uma mesa para se alimentar. E eles serviram uma batata. A primeira coisa que eles serviram foi uma batata. Depois ia vir um frango, uma coisa. Mas eu fui para cima dessa batata, como se eu nunca tivesse comido uma batata na vida. E, de fato, foi a batata mais gostosa que eu já comi na minha vida, foi aquela batata. Porque você esteve na escassez. Você esteve na escassez da sua casa. Quando você chega em casa, que você encontra as coisas mais simples, elas têm um sabor tão especial. Total. E isso você aprende com a vida. E você valoriza também as situações que você vê pela estrada e você está numa situação melhor. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa muitas vezes para até se encontrar, achar o nosso lugar, né? De tantas e tantas pessoas que não observam, né, o contexto geral e acabam assim, vivendo de reclamações, né? E outro ponto positivo também que eu acho, são as pessoas que a gente encontra também nesse processo, né? Nessa caminhada, que vive do simples, mas de uma forma tão linda, tão saudável, que abre a porta pra gente, entendeu? Quantas vezes a gente já ficou no prego, na estrada, aí tem aquela casinha ali, bem simples, mas tem uma garrafinha de café para nós tomar, um pedacinho de bolo, uma bolacha. Às vezes tem um senhorzinho, uma senhorinha com um sorriso tão agradável que lhe oferece um copo com água, que lhe oferece um café, e aquilo vem carregado de tanto carinho que lhe alimenta de certa forma, né? Exato. Aí teve um São João do ano, acho que foi 2023, que eu tive um problema com um ônibus. Deu problema sério mesmo, então eu tive que alugar um outro ônibus e a gente ficou no prego. Acho que foi ali, foi dentro do Ceará ainda, eu tava indo para Bahia, mas estava no Ceará ainda. E aí a gente ficou no prego exatamente num povoadozinho, ali perto de Quixadá, que tem uma barragem, uma cidade que tem uma barragem. Banabuiú. Banabuiú, pronto. Ou Quixeramobim. Não, foi Banabuiú. E aí eu fiquei sentada numa pracinha, fiquei lá quietinha, e era um povoadozinho, né? De repente começou a chegar gente e começou a perguntar se a gente estava precisando de alguma coisa, um banho, um lanche.
Então, assim, isso aí você vê o tanto que é importante, né? Pra gente entender que a gente nunca tá sozinho, né? Que sempre vai existir pessoas que vão chegar e vão te acolher. Uma senhorinha que ela tinha, me falaram que ela tinha Alzheimer. Ela foi lá na pracinha e foi me pegar pra levar. Vem aqui, minha filha, vamos aqui na minha casa. Que ela morava assim do ladinho da pracinha. E aí eu fui até lá e eles me receberam tão bem, sabe? Tinha uma redinha lá, escorei na redinha, fiquei esperando as coisas, né, acontecerem para que a gente pudesse seguir o caminho. Deus. Deus me manteve em pé todo o tempo todo. Era nele que eu me apoiava, que eu coloquei todas as minhas forças. E quando eu não escutava a voz dele, quando eu não conseguia escutar, não conseguia entender, porque eu sempre fui aquela pessoa que eu queria escutar, que eu queria sentir. E quando ele silenciava, ele colocava os anjos dele para fazer a parte dele aqui na terra. E eu desci em lágrimas de agradecimento, porque ele sempre foi muito presente na minha vida. Acho que minha maior luta longe dos holofotes foi um período que eu estava bebendo muito e eu comecei a sentir a necessidade de mudar isso. É uma das coisas que a vida me apresentou no decorrer do tempo, que ela me apresentou coisas boas e coisas não tão boas. E não é que seja bom ou seja ruim. O grande lance está em você não saber dosar isso, como em tudo na vida. E tudo é equilíbrio, né? E esse nível, esse ponto que equilibra tudo, eu não tinha nem noção dele e eu não estava nem querendo saber dele. Então, foi a parte mais difícil. Foi quando eu busquei retomar as rédeas para voltar para o centro. E eu estava lá nas quebradas, eu estava longe de estar perto do centro. E eu tive que pagar o preço para vir aos poucos, com sabedoria, buscando, me trabalhando, contando com as pessoas que realmente são importantes para mim e para a minha vida, até chegar a esse ponto de pegar nas rédeas e dizer, não, eu estou na direção certa, eu tô flat aqui, estou no equilíbrio, estou no ponto que aqui eu me encontrei. Então essa fase foi a fase mais difícil, essa de se reconectar, de se buscar. Quando eu olho a Kátia Silene lá atrás, a menina ingênua, mais corajosa, fervorosa, e aí eu me vejo hoje uma mulher que sabe o que quer, que sabe o que não quer. Eu sou muito feliz, eu sou muito grata por ter amadurecido cada vez mais, entender melhor as pessoas, coisas que a gente não entendia, que por acaso fazer julgamentos. E hoje eu me policio muito mais sobre essas questões. Eu quero conhecer a pessoa, entendeu? Realmente, por que essa pessoa é assim, por que ela está fazendo isso? Então, eu vou muito mais por esse lado, né? De tentar entender do que julgar. E é isso, a vida é um aprendizado. Todo dia a gente aprende uma coisa diferente. Não é só por ser mais madura, mas tem pessoas mais jovens também que estão ensinando coisas pra gente. Então é uma troca, né, de aprendizados. Quando eu estive nos piores momentos, eu vejo que eu fui o responsável por aquilo. Eu não posso culpar ninguém pela forma em que eu me encontro, pelas coisas que eu passei. Não, eu sou o único responsável.
por tudo isso. E já faz muito tempo que eu compreendi isso. E foi a partir daí que eu quis virar o jogo. Que eu comecei a me aprontar para algo bom que viria, que virá, que virão. Muitas coisas ainda hão de vir. Então eu comecei a me preparar para isso. E quando você se prepara para o bom, e quando você acredita que ele vem, inevitavelmente ele vai chegar. Porque o que é seu, não tem como você fugir dele. Então quando você está alinhado com o que você quer, com a sua fé e com a fonte, tudo acontece. Basta você acreditar e querer. Mas eu nunca me senti esquecido. Eu só passei por um período onde eu estava, sim, esquecido por mim mesmo. Não pelas pessoas. Não pelo externo. Era algo eu comigo mesmo. Então, sabe o que eu fiz no meu silêncio? Realmente foi meu silêncio. Eu realmente me reservei, fiquei no meu canto e me fortaleci. Me fortaleci com as minhas orações, eu sou uma espiritualista, então eu sempre estava... Eu nunca fui uma pessoa que eu tipo assim, eu não aceito ajuda, pelo contrário, eu buscava ajuda para me fortalecer e as coisas fluírem, né? Então eu sou uma pessoa que eu acredito nessa questão de energia, entendeu? Se tem coisas erradas que não estão no local, se as coisas estão erradas, é porque tem que organizar. Então isso tem que começar por quem? Por mim. Eu tenho que estar no meu estado de espírito bem, né? Não adianta eu entrar em desespero, Então assim, sempre que eu fiquei naquela... vou ficar ansiosa, ou vou ficar nervosa. Peraí, vamos respirar. Respira. E vamos seguir em frente. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de me cuidar, de buscar o autoconhecimento. Isso tudo fortalece demais a gente. A fé, e eu sempre tive um olhar sobre mim mesmo. Isso não é egoísmo. Isso não é me achar mais do que ninguém. Isso não é me comparar com ninguém. Mas é você ter um olhar para si mesmo e saber que você, como a gente às vezes usa um jargão por aqui, pelo Rio Grande, você é diferente. Sabe quando você olha para si mesmo e diz, esquenta não, você é rochedo, você é de verdade, tu é capaz, tu é bom. O que eu faria diferente? Eu falaria menos? Eu seria mais suave? Eu seria mais cuidadoso com as minhas atitudes, com as minhas escolhas. E repito, porém, eu não me arrependo de nada, eu não carrego nenhuma cruz, nenhuma carga, porque agi assim ou assado, porque eu acredito que isso me ensinou muito também. Eu acho que se eu venho a falar tudo que lhe falei aqui agora há pouco, isso muito advém dos ensinamentos que a vida me deu e me trouxe, me apresentou. Mas eu seria mais cuidadoso, eu pelo menos buscaria ser. Porque assim, a vida ela vai mostrando outras situações pra gente, né? Então assim, você não tá mais numa situação que você estava antes. Hoje você tá vivendo uma história, lógico que você com o que você aprendeu, né? Das coisas que você talvez errou ou não foi de acordo, você reflete, né? Fica reflexivo. E você tenta melhorar aquilo que você ainda não ficou legal. É tipo isso. Com o aprendizado que você vai tendo, aí você vai se melhorando. Se você quiser, porque é uma escolha, né?
Então, assim, tudo são escolhas. Ah, eu não fui bem nisso aqui. Não que a gente tem que ser perfeito, ninguém é perfeito. Mas a gente vai se melhorando, né? A gente não, automaticamente, tem coisas que automaticamente você não faria mais, né? Você não, aqui não. Ou se você chegou a ofender, não estou dizendo que eu ofendi alguém, mas chegou a ofender, isso é só um exemplo, ofender alguém de alguma forma e tal. Então você, hoje, você consegue ter uma visão mais ampla. Tem coisas que não valem mais a pena, entendeu? Então, assim, a vida ela é assim, ela vai mostrando momentos da gente que vão evoluindo. As fases, né? Não tô mais naquela fase, tô num movimento já mais tranquilo, tô num movimento que eu tô mais de boa, que eu tô em um movimento que eu quero muito aprender outras coisas, que eu não tive oportunidade, entendeu? Eu quero ainda aprender a tocar piano, eu continuo estudando canto. Então, assim, eu gosto, entendeu? De sempre estar em aprendizado. É como o Aduílio citou antes, que você ficar naquele lugar, você não tem como saber se vai dar certo ou não. Você tem que se movimentar de alguma forma. Você tem que se movimentar. Vai acontecer alguma coisa. Mas se você ficar parado naquele lugar, não vai acontecer nada.